Então, eu fiquei com o segundo capítulo do livro da consagração. Todos têm? Sim, né? Todos leram? Mais ou menos, né? Nós vamos explicar então o segundo capítulo. Mas eu não quero aqui simplesmente falar o que ele vai falar no segundo capítulo. Tá bom? Porque vocês vão ler. Então vocês leem com calma. Anota, se for necessário. Leia lá o primeiro parágrafo, a primeira página. E pense o que ele falou. Como você pode colocar isso em prática. Sem pressa de terminar o livro. Às vezes é melhor você ficar uma semana em uma página do que você ler um livro em 1 hora. Porque você pode aproveitar melhor o que você está lendo. Tá certo? Então, nós não vamos falar simplesmente do que está escrito aqui. Eu quero dar uma chave de leitura para vocês. O que está na entrelinha. Para vocês poderem tomar mais proveito da leitura. Então, o que há nesse capítulo? Abram aí, capítulo 2. Ele é dividido em alguns artigos. O primeiro artigo se chama assim: Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Nós vamos pegar um eixo de leitura desses artigos. E o eixo de leitura é uma virtude importantíssima. A virtude da humildade. Esse é o tema da minha pregação. Por que a virtude da humildade e o que ela tem a ver com esse capítulo? Bom, a primeira coisa, então, é que Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Tá, mas como é que isso... como é que essa verdade ela nasceu? Por que Deus quis que a Santíssima Virgem realmente tivesse devotos? Porque os protestantes falam que Jesus Cristo é o único mediador. Bom, ele é o Salvador, sim ou não? Ele é o único Salvador. Então por que você precisa da Virgem Maria? Jesus não morreu na cruz? Ele não derramou um sangue precioso? Esse sangue não bastou? Porque nós católicos dizemos que a devoção à Virgem Maria é obrigatória para a salvação. Teologicamente, isso é verdade. Então parece que o sangue de Cristo não é o suficiente. E não é verdade. E a chave para entender isso é uma virtude presente em Nossa Senhora chamada humildade. Porque ela foi humilde, Deus a exaltou. No Magnificat, ela fala assim: porque Deus olhou para a humildade de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. Porque ele olhou para a minha humildade, todos me louvarão. Porque Deus exalta os humildes e dispersa os soberbos. No Magnificat diz: Deus dispersa os soberbos de coração. Dispersit superbos. E exalta os humildes. Et exaltavit humiles. Então Nossa Senhora, porque foi humilde, ela foi exaltada. Então a primeira coisa é que Deus quis que a Virgem Maria fosse corredentora.
que ela fosse medianeira entre nós e ele. O segundo artigo chama-se assim: pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Aí entra a nossa parte. Como nós seremos humildes? Porque seremos escravos. Todo escravo deve ser humilde. Isso é escravidão de amor. O terceiro artigo chama-se: devemos despojar-nos do que há de mal em nós. O que isso tem a ver com a humildade? Veja, o que é despojar do que há em mal em nós? A primeira coisa para fazer isso, ele mesmo diz no livro, é que você precisa ver o mal que há em você. Não é verdade? Você quer tirar a mancha que há em você. Bom, primeiro você tem que ver que você tem mancha. E qual é a virtude que te dá isso? A humildade. A humildade olha para si e percebe a sua fraqueza. Quem é soberbo acha-se independente de qualquer um. Porque acha-se perfeito. Não tem falhas. O humilde não. Ele reconhece a sua própria miséria, reconhece os seus erros, seus pecados e percebe que precisa limpar alguma coisa dentro dele. Então, sem humildade, não existe devoção a Nossa Senhora. E o quarto e último artigo, aliás, tem o quinto também. O quarto artigo diz assim: temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos de um medianeiro para chegar a Jesus Cristo. E o que isso tem a ver com humildade? Ele mesmo diz. Quarta verdade: é muito mais perfeito porque é mais humilde. Tomar um medianeiro para nos aproximarmos de Deus. Então, porque é mais humilde, é algo mais perfeito. E o quinto e último artigo, ele diz assim: é muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. Ou seja, Deus te deu uma graça. Para nós perdermos essa graça, é rapidinho. Ela demora para vir. Com muita insistência ela vem. Mas para nós perdermos, é em 1 segundo. Veja, com quanto esforço você não tem, quanto esforço você não faz para conseguir ganhar uma virtude. Por exemplo, a maioria de nós, se já não foi, é ainda, uma pessoa um pouco explosiva. Às vezes enraivece com os outros, né? Se você já experimentou largar esse vício, você viu como é difícil. Sim ou não? É muito difícil. E não são dias em que você se esforça para largar isso. São anos. E sabe quanto tempo precisa para você perder isso? Alguns dias. Para você construir um bom casamento, são dias ou são anos?
É muito tempo. Sabe quanto tempo demora para você perder o seu casamento? Uma noite. Toda virtude é uma coisa trabalhosa e demorada. Mas o vício, ele arrebata. Você perde toda a virtude em um segundo. E se você não for humilde para reconhecer isso, você vai terminar condenado. E a Virgem Maria é aquela que guarda os tesouros do humilde, porque é o humilde que reconhece que é um vaso de barro, incapaz de guardar tesouros, porque é frágil. Então é por isso que nós vamos falar hoje sobre humildade. Porque o capítulo inteiro, para você tirar proveito dele, você precisa da humildade. E, na verdade, o fruto do capítulo é você ser humilde. E onde está o grande tesouro dessa virtude chamada humildade? Primeiro, quem é a pessoa mais virtuosa de toda a humanidade? Tirando Jesus Cristo. Maria, certo? Deus, aliás, olhou uma virtude de Maria. Qual foi essa virtude? Humildade. Ele olhou para a humildade de sua serva. Ah, mas e a caridade de Nossa Senhora e a fé? Deus não olhou para isso? Sim, olhou. Mas Deus quis deixar registrado que ele olhou para uma virtude, porque é a virtude que ele mais ama. A humildade. São João Batista. Vocês se lembram que Jesus falou que São João Batista é o maior homem, o maior profeta de todos, nascido de mulher? Esse é o elogio de Jesus para João Batista. Mas por que ele é o maior? A gente poderia criar várias hipóteses. Né? Talvez porque ele fazia penitência. A Sagrada Escritura diz que ele vestia de pele de camelo, que é áspera, comia gafanhotos e vivia no deserto. Mas não é por isso que Jesus falou isso. Porque vários outros fizeram penitências muito maiores que ele. Mas a Sagrada Escritura faz questão de dizer o seguinte de João Batista. Ela sublinha as seguintes palavras dele. Primeiro, quando ele aponta para Jesus, o Messias, e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que é isso, senão a humildade? Que sabe despojar-se de si mesmo. Ele que era um pregador famoso, as pessoas o seguiam, e ele aponta para o Cristo, e todos os seus seguidores vão para o Cristo. De algum modo, ele perdeu tudo. Mas porque ele sabia quem deveria realmente reinar. Ele sabia quem era o Cristo. Ele era humilde. A outra palavra de João Batista. Eu batizo com água, mas virá alguém que batizará pelo Espírito Santo, do qual eu não sou digno de desatar suas sandálias. Eu não sou digno. Humildade. Todas as palavras de João Batista são palavras de humildade. E por isso ele é o maior de todos nascido de mulher. Porque ele era humilde.
Por que o menino Jesus quis nascer numa gruta? Aliás, por que Deus quis se encarnar como uma criança? Porque as crianças são humildes. A criança reconhece que ela não pode nada, então ela se entrega toda à mãe ou ao pai. Isso é humildade. Então a humildade é uma das virtudes, é a virtude mais fundamental que tem. A que mais agrada a Deus. E a humildade poderia ser comparada da seguinte maneira. Pensem só numa construção. Um edifício. Para um edifício ser construído, você precisa criar os fundamentos. Para quem não sabe, os fundamentos são como que eles são enterrados no solo. É feito vários pilares enterrados. E a partir desses pilares, a casa vai ser construída. Se não tivesse esse fundamento, a casa ruiria. Não existiria casa nenhuma. É verdade que a caridade é uma virtude, é a maior de todas as virtudes. Mas a humildade é o fundamento da caridade. A caridade é a torre da igreja. A coisa mais linda. Capaz de ser olhada de longe. Que de algum modo anuncia que Jesus Cristo está numa cidade. Mas sem o fundamento da igreja, que é a humildade, a caridade não existiria. Então a humildade é uma virtude extraordinária. E nós devemos concluir que nós não somos humildes. Porque concluir que você é humilde é quase uma contradição. Então, o que nós devemos entender a partir de agora? Por que Jesus Cristo quis elevar Nossa Senhora? Nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre como a humildade nela se deu e como ela deve se dar em nós. Então, primeiro, quem é a Virgem Maria e quem é Jesus Cristo? Quem é Deus e quem é essa criatura agraciada por Deus? Primeira resposta. Não se assustem. A Virgem Maria não é nada. Porque diante de Deus, a criatura é pó. Pensem só, tentem fazer um esforço de enxergar quem é Deus. Alguém aqui está vendo Deus? Não. Mas Deus está em algum lugar? Sim, né? Aliás, não só em algum lugar, né? Deus está presente em todos os lugares. Deus está nos olhando nesse momento? Sim, todo mundo está sendo olhado por Deus. Deus está ouvindo a minha pregação. Por incrível que pareça. Deus está sentadinho ali, ouvindo eu pregar. Só que é o seguinte, Deus não está só nos olhando. Deus está olhando todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo. Todas. Deus não sabe um pouquinho da sua história. Deus conhece toda a sua história. E não só a sua, de todos nós. Deus não está pensando somente em você. Deus está pensando em todo mundo. Porque se Deus parasse de pensar em alguém, esse alguém cairia no nada.
Deus está pensando nesse banco, nesse banco, nesse banco, em cada banco em particular de todas as igrejas do mundo, em cada pessoa que está sentada nesse banco, em todos os azulejos existentes, em todo grão de areia, em todo grão de terra, em toda nuvem do céu, em todas as estrelas, em todas as Via Lácteas, em todos os planetas, em cada partícula de ar, em cada átomo. Deus está olhando cada pensamento. Deus está olhando nossa vontade. Deus sabe, inclusive, o que vai acontecer com cada um de nós. Deus conhece os casamentos que vão dar certo e não vão. Deus sabe por que cada casamento dá certo ou não dá. Deus sabe quais padres são bons ou são maus. Deus conhece cada pecado dos padres e cada virtude. Deus sabe quando eu me levanto, quando eu sento. Antes de eu pronunciar uma palavra, Deus já sabe. Se alguém aqui quiser fugir de Deus, para onde nós iremos? Deus está em todo lugar. Se você quiser fugir de Deus, você deixaria de existir, porque Deus está pensando em você. Então eu te pergunto, quem é Deus? Quem é Deus? Imaginem, acho que todo mundo ficou assustado com a chuva que deu aqui esses dias, né? Aqui também choveu, por aqui. Lá no seminário deu uma chuva torrencial, né? Um vento que eu nunca tinha visto igual. Aquilo é assustador. Só que é o seguinte, aquilo ali perto de Deus não é nada. Veja como nós somos frágeis. Se chegar um vento muito forte e levar algum objeto para a nossa direção, a gente pode morrer. E perto de Deus, quem nós somos? Se não pó? Então, uma criatura perto do Criador não é nada. Não sabe nada. Não é inteligente. Não é virtuosa. Não é boa. Dizia Nosso Senhor, só Deus é bom. Porque perto de Deus, ninguém é bom. E essa é a primeira verdade que nós devemos entender. A Virgem Maria e nós também somos criaturas e, portanto, somos pó ante a face de Deus. Só que é o seguinte, você será maior quanto mais entender essa verdade. A Virgem Maria tinha isso tão claro que ela era incapaz de dizer não a Deus. Deus a escolheu para ser mãe do Verbo encarnado. E o que ela falou? Eis aqui a escrava do Senhor.
faça-se em mim segundo a vossa palavra. E por que ela disse isso? Porque ela sabe que Deus sabe e que ela não sabe. Porque os pensamentos de Deus são maiores que os dela. E ela pode se achar indigna que for. Deus sabe até onde pode ir uma criatura. Então ela renuncia àquilo que ela entende e abraça a vontade de Deus, por humildade. Eis aqui a escrava, ou seja, um nada. Alguém que não tem vontade própria. Faça-se em mim segundo o que tu disseste. Essa é a grandeza da Virgem Maria. Só que agora é o seguinte, tá? Todos agora abram o coração, porque nós queremos ser humildes. E para ser humilde, você tem que ver a sua miséria. Nós não somos humildes. Ok? Todo mundo aceita, em primeiro lugar, isso? Nós não somos humildes. Embora pensemos que somos. Ah, eu sei que eu não sou capaz de fazer as coisas sozinho. Mentira. Você pensa que sabe. A primeira coisa que manifesta isso é que a maioria das pessoas não rezam. O que é não rezar? Senão pensar que você se basta a si mesmo. Se não pensar que Deus não tem nada a acrescentar naquilo que você é capaz de fazer. Se não pensar que a sua salvação está assegurada porque você é uma pessoa boa. Eu não matei, eu não roubei, eu não violentei ninguém. Então pronto, eu sou uma pessoa boa, eu estou salvo. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso rezar. E muitas outras coisas manifestam essa grande verdade, de que nós não somos humildes. Todo pensamento do eu manifesta que você não é humilde. Parece que não tem nada a ver. Mas veja só. O que as pessoas fazem na maioria do tempo? Pensa no que você faz na maioria do tempo. Na maior parte do seu dia, você fica pensando em você mesmo. Com quem você fala quando está sozinho? Eu tinha uma pessoa, uma amiga, que na época da pandemia, né, ela falou assim, gente, eu falava muito já antes da pandemia, mas agora na pandemia, falava sozinho, né? Agora na pandemia eu estou fazendo palestra. Ou seja, a pessoa não para de falar sozinha. Deus está com você. Você poderia estar falando com Deus. Mas você está falando com você mesmo. Ou seja, o seu eu está sempre ali. E qual é o conteúdo dessa fala? Ah, fulano de tal é muito chato porque ele fez tal coisa contra mim. Ah, você viu que Beltrano fez tal coisa. Nossa, mas como ele está perdido. E eu estou encontrado. Ou é sempre eu. A injustiça que fizeram contra mim. Ou então, eu estou com fome. Eu estou afim de tal coisa. De ir para tal lugar. Eu preciso viajar. Eu preciso tirar umas férias. Eu preciso de um tempo dos meus filhos que eu não aguento mais.
É sempre assim. Você nunca está pensando, nossa, será que a educação dos meus filhos está boa? Deixa eu pensar uma estratégia para poder, sei lá, fazê-lo homem de verdade, fazer uma mulher forte, uma mulher virtuosa. Eu acho que quase ninguém aqui pensou nisso. Por incrível que pareça, a maioria dos pais não estão preocupados com o que está acontecendo com seus filhos. Porque o conteúdo da fala deles é sempre eu. O que um padre tem que pensar? Será que os meus fiéis estão rezando de verdade? Será que eles viraram de Deus de verdade ou é só um exterior? Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer mais? Meu Deus, me ajuda. Aí não, muitos padres pensam, nossa, a fulaninha de tal está falando mal do padre. Eu estou sendo perseguido por sei lá quem. Se nós não cuidarmos, nós viramos egocêntricos. Esquecemos de Deus. Isso parece que não tem nada a ver com a humildade, mas não, tem tudo a ver. Porque a humildade é você reconhecer que você não é nada. Deus é digno do seu pensamento. Agora, você só fica pensando em você. É porque você acha que você é muito importante. Tem uma outra coisa que falam muito hoje em dia. Você tem que se valorizar. Né? Você tem que se valorizar, porque se você não se valorizar, quem é que vai te valorizar? Você tem que olhar para você mesmo. Você tem que ver se você está saudável mentalmente. E etc, etc. Isso é o princípio de uma doença psicológica. Sabe por quê? Porque é o seguinte, pensa bem, você está aí no banco. E aí o seminarista não para de falar. E você já queria estar em casa porque você está cansado. Quando você começa a olhar para você, é que você começa a ficar doente. Porque você vai começar a murmurar. Mas eu estou cansado. Mas eu estou isso, eu estou aquilo. E aquilo ali vai mexendo com você. Quanto mais você olha para os seus problemas, mais os problemas acabam com você. Percebem isso? Todo mundo percebe isso? Tem dois modos de você viver a vida. Ou você toma a sua cruz, ou você a carrega forçadamente. Não tem como você jogá-la fora. Cada um tem uma realidade. Por exemplo, as donas de casa. Todos nós sabemos que é pesado ser dono de casa. Sim ou não? É difícil. Porque você tem que lavar a casa. Não é um trabalho fácil. Você tem que cuidar da louça. Você tem que lavar roupa. Aí a sua mão já está descascando, né? De tanto fazer isso. Já está tendo que usar luva para lavar louça. E etc, etc. E aí ninguém te ajuda também, porque deixam roupa espalhada. E aí acaba de limpar a casa, o sujeito entra com tênis sujo em casa e começa a espalhar terra na casa. Você pode viver isso de duas maneiras. Ou você fica murmurando
Ah, hoje chegou o dia de limpar a casa. Ah, tem que limpar essa jossa. Ah, tem muita roupa. Ah, eu ainda tenho que estender roupa no varal. E fica levando aquilo pela barriga. E você fica doente. Porque aquilo começa a pesar tanto que fica impossível você carregar um negócio desse. Ou você aceita a vontade de Deus e faz aquilo por amor. Isso é humildade. Porque é o seguinte, Deus quis que você fosse dona de casa. Ou então aos homens que vão trabalhar fora. Deus quis que fosse assim. Quem é você para dizer que não deve ser assim? Gente, todo mundo tem um sofrimento. O problema é que as pessoas esqueceram o que é ser homem de verdade e o que é ser mulher de verdade. Veja, isso eu já vi bastante, vocês devem ter muita experiência com isso também. O homem começa a reclamar que a esposa não dá atenção para ele. Ó, coitadinho. O homem é um homem de sacrifício. Não um homem carente. Homem de verdade é aquele que aprendeu a dar vida. O casamento não é para você. O seu casamento é para sua esposa. Seja fiel à sua esposa. Em tudo. E a esposa ao marido. As pessoas acham que a fidelidade está simplesmente na falta do adultério. E não é verdade. Muitas vezes o marido é o primeiro a trair a esposa. Quando ele olha para outras mulheres. Seja homem. Pare de pensar em si mesmo. As pessoas são pessoas em si mesmadas. Ah, o casamento não está me fazendo feliz. Quando é que o casamento devia te fazer feliz? Trate de fazer feliz a sua esposa e os seus filhos. Quando foi que o casamento era para você? Ou a esposa? Quando foi que o casamento era para você? Você casou para você? As pessoas não entenderam o que é amor de verdade. Pare de chamar de amor simples fato de você desejar fazer sua própria vontade. Porque eu quero um prazer momentâneo. Porque eu quero uma companhia. Porque eu me sinto sozinho demais. É isso que as pessoas pensam que é casamento. Não brinque com essa palavra amor. Porque Deus é amor. E o amor de Deus está ali, ó. O amor de Deus está na cruz. O homem que sabe dar a sua vida e a mulher que sabe dar a sua vida pela família são homens e
e mulheres de valor. Veja, às vezes a gente tem um pensamento errado de que o que nos faz belos talvez seja a beleza exterior, ou talvez seja o dinheiro, ou talvez seja qualquer outra coisa externa. Não. A mulher está buscando um homem de verdade e o homem uma mulher de verdade. E é por isso que os casamentos não duram nada. Porque está todo mundo pensando em si. Veja, o sacerdote, se ele pensasse em si, quantos anos duraria o sacerdócio dele? Gente, o sacerdote, por excelência, é o homem da renúncia. O sacerdote escolheu viver sozinho até o final da sua vida. Viver para os outros. Só que é o seguinte, o casamento não é diferente. O homem vive para a família e a mulher vive para a família. Agora, o que nós vemos hoje em dia? Uma revolta contra isso. Uma revolta maluca. As mulheres não querem mais viver para os filhos. Elas querem ter dinheiro. Elas querem ter uma vida profissional, ou seja lá o que for. Tem alguma coisa mais valiosa do que você cuidar do seu filho? Isso aqui, olha, isso pode parecer, para alguns, um ataque contra a mulher. Não é. É porque o mundo defende a mulher da forma errada. Fala para a mulher que a defesa dela é fugir do sacrifício. Tentem contar das pessoas que você conhece, quantas são aquelas que realmente enfrentam um problema? Muitos aqui vão falar que não encontram. Eu quero me sacrificar pela minha família. Não tem gente assim. Então, devemos ser humildes e percebermos duas coisas. Primeiro, você está exatamente no lugar onde Deus quis que você estivesse. Os seus deveres são os deveres que Deus quis que você tivesse. Sofri uma injustiça. Deus quis ou não quis? Sim. Ah, mas Deus quer coisa má. Você que acha que é mal. Isso aí pode fazer um homem muito melhor. Deus não quis que o sujeito fizesse uma injustiça contra você, porque a injustiça dele é um pecado. Mas que você sofresse uma injustiça, gente, isso é uma coisa maravilhosa. Porque você amadurece. Uma amiga da minha família, que foi minha babá, ela, no ano passado, ou no início desse ano, ela pegou câncer de intestino. E foi muito rápido, certo? Ela ficou muito mal de cama e só foi piorando. E ela tem uma filha que
já era mais velha, mas tinha jeito de jovenzinha. Dançava nas festas, etc, etc. Não tinha responsabilidade, não tinha amadurecido. Mas quando a mãe dela pegou câncer, essa menina virou mãe da própria mãe. É outra pessoa. É uma mulher de verdade agora. É nítida a diferença. Todo mundo na família percebeu. É uma mulher que entende o valor das coisas e o que realmente importa. O sofrimento, gente, não está na nossa vida por acaso. Sejamos humildes. Olhemos para Deus e a gente deve pensar: isso é um sofrimento, mas Deus quis que fosse assim. E esse é o melhor para mim. Isso é bom. E eu vou buscar tirar uma coisa boa disso. E o segundo ensinamento, depois que nós percebemos isso, nós não devemos começar a olhar para nós próprios e falar: e eu, como é que fica? Não. Eu estou aqui para os outros, não para mim. Eu não me pertenço. Um dos artigos: ser escravo da Virgem Maria. Eu pertenço a Nossa Senhora. Eu não me pertenço. Eu não me pertenço. Isso aqui que eu estou vivendo foi ela que quis. E eu não me pertenço. É para ela que eu devo viver. Essa é a grande receita para felicidade. Parar de olhar para si mesmo e olhar para Deus, olhar para os outros. Agora eu quero que você responda para si mesmo. Tem alguma coisa que lhe falta no que toca à humildade? Tem alguma coisa que você percebe que não é humilde em você? A resposta certa é sim, tá? Tem alguma coisa. O que você vai fazer para mudar isso? Todos os dias nós devemos pedir à Virgem Maria. Se todo mundo aqui quer ser devoto de Nossa Senhora, nós precisamos ser humildes, porque ela foi humilde. E é por isso que todos os dias nós devemos pedir a ela: Virgem Maria, fazei-me humilde como vós sois humilde. Se você não, isso já é um exercício de humildade, hein? Porque você, primeiro, reconhece que você não é humilde. Segundo, você reconhece que você não consegue ser humilde. Que ela vai te ajudar. Você tem que pensar assim: eu não sou humilde, eu não consigo ser humilde. Aliás, você não consegue fazer nada sozinho. Então, todos os dias, façam esse propósito. Todo mundo está me ouvindo bem, né? Então, façam um propósito todo dia. Pedir à Virgem Maria para que você seja humilde. Aí sim,
nós chegaremos a Jesus Cristo. Porque ele disse, vinde a mim as criancinhas. São as criancinhas que ele quer. Os humildes. Ele olhou para a humildade de sua serva. Por isso, todas as gerações vão chamar-me de bendita. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Os últimos quem são? Os humildes. Quer ser o primeiro? Seja o último. Quando você entrar numa festa de casamento, nosso Senhor fala, senta no último lugar. Porque alguém vai lá e te dizer, vem mais para perto. Vem aqui para a primeira carteira. Deus dispersou os soberbos e elevou os humildes. Deus eleva os humildes. Santa Teresinha é a grande santa da humildade. E ela falava assim, eu sou um pequeno peão na mão do menino Jesus. O que ele quer que eu faça? Que eu gire como um peão. Que eu esteja na mão dele. Eu sou uma pequena bolinha que o menino Jesus pega, às vezes ele brinca com ela, às vezes ele lança fora. E a grande virtude minha é ser essa bolinha. Aceitar a condição de um pequenino. E assim Deus nos elevará. Mas as pessoas pensam que elas sabem tudo. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu vou. Os homens pensam, é cafona rezar. Aí para a igreja, que coisa cafona. O que vão pensar de mim? Ah, eu não preciso dessas coisas, rezar demais. O terço, para que ficar perdendo tempo? Seja humilde. Você não se basta. Essa é a grande lição do tratado. E na verdade, isso é tudo do tratado. Eu quis falar desse assunto porque talvez ninguém fale sobre isso. Mas a finalidade da devoção é essa. Não é só do... Eu não falei totalmente a verdade. Porque não é só o segundo capítulo, é tudo. A humildade. Ser pequeno na mão de Deus. Então, seja pequeno na prática. Se você não reza todo dia, precisa rezar todo dia. Como você quer ser humilde sem oração? Quem quer ser humilde aqui, levanta a mão. Todo mundo quer ser humilde, sim ou não? Sim. Como você quer ser humilde sem rezar? Você acha que você consegue ser humilde sem rezar? Talvez você esteja falando não, mas você não esteja vendo isso. Ah, sei lá, eu posso falar que eu não consigo algumas coisas.
E eu não rezo nada. Não. A gente não faz ideia do quão fraco nós somos. Sem Deus, nós não seremos salvos, gente. Sem Deus, nós não somos nada. Então, a primeira coisa, se você não reza todos os dias, você tem que começar a rezar. Ah, mas eu rezo 3 Ave Marias à noite. Óbvio que isso não basta. Você já reza o terço? As pessoas levam um terço no carro, né? Mas aquele terço é só enfeite? Você acha que aquilo é um amuleto que vai te salvar de um acidente? Você não toca no terço? Você acha que aquele terço vai te levar para o céu parado ali? Se você não reza o terço, aquilo é madeira. Não serve para nada. Então, primeira coisa, quem não reza, precisa rezar. Qual que é a recomendação que eu dou? E que funciona? Outras coisas podem funcionar? Podem, mas são duvidosas. Acorde mais cedo. Um pouquinho mais cedo. Vale a pena para você poder rezar. Porque você aparece compromissos, gente, durante o dia. E como aparece? Aparece muito. Toda hora tem compromisso. Você está sempre corrido. Mas se você acorda um pouquinho mais cedo do que o seu primeiro compromisso, aquele tempo é garantido. Você sempre tem aquele tempo. E você está tranquilo interiormente. Eu só estou terminando essa lição, tá? Tá ficando um pouco longo, mas... Primeira coisa. Começar a rezar. Todo mundo faça esse propósito. Quem quer ser filho de Maria, tem que ser filho de Maria na oração. Porque Nossa Senhora foi formada pela oração. Ela guardava tudo no seu coração. Na oração. Então faça esse propósito. Eu não vou falar mais, porque eu quero que fique isso. Comece a rezar todos os dias. Escolha um horário fixo para isso. De manhã cedo. A primeira hora do dia é o reino dos céus. Todas as demais horas serão dadas por acréscimo. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será dado por acréscimo. Todos vão começar a rezar todo dia agora? Está muito fraco. Todos vão começar a rezar todo dia? Sim. Muito bem. Então separe um horário para você conseguir dar um tempo para Deus. Para de dar tempo demais para você, certo? Coloca agora mude. Tá 24 horas para você? Coloca 23. E coloca 1 hora para Deus. Ainda está fora de proporção, né? Mas faça esse primeiro passo. Coloque 1 horinha para Deus e deixe só 23 para você. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Pode ser sobre essa palestra, pode ser sobre alguma outra coisa. Sobre a consagração. Tá ok. Então vamos louvar a Virgem Maria. Podem ficar em pé.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.